algo na escuridão, algo que se aninha nos cantos mais profundos da nossa mente, esperando a chance de sussurrar em nossos ouvidos. E se eu te dissesse que esse sussurro pode vir de um lugar tão comum quanto um podcast? Não estamos falando de uma história de ficção qualquer, mas de algo que se infiltrou na realidade, um fenômeno auditivo que deixou uma marca indelével naqueles que ousaram sintonizar. Nos últimos anos, um podcast específico ganhou notoriedade, não apenas por sua qualidade de produção ou temas instigantes, mas por algo muito mais sinistro. Ele começou como uma curiosidade, um entretenimento noturno para os amantes do macabro, mas rapidamente se transformou em algo que ultrapassou os limites do conforto, adentrando um território onde a sanidade é testada e a linha entre o que é real e o que é imaginado se desfaz. Sua premissa, inicialmente intrigante, prometia desvendar mistérios e explorar o desconhecido. Mas o que ele realmente entregou foi uma série de eventos tão perturbadores que as pessoas começaram a questionar não apenas o conteúdo, mas a própria existência de certas verdades. O alcance desse podcast era imenso. Sua popularidade explodiu entre aqueles que buscavam emoções fortes, mas poucos estavam preparados para o custo emocional que viria junto. Ele tinha uma capacidade assombrosa de evocar não apenas medo, mas um desconforto profundo, quase visceral, que persistia muito depois de o áudio ter silenciado. Era como se cada episódio abrisse uma fenda na realidade, permitindo que algo, outra coisa, espiasse para o nosso mundo. Os episódios mais infames do podcast não eram apenas histórias bem contadas, eles eram experiências. A cada nova transmissão, os ouvintes eram arrastados para um abismo de mistério e terror. Uma jornada auditiva que deixava uma sensação de pavor. Os criadores do podcast pareciam ter um domínio quase sobrenatural sobre a manipulação sonora e a arte da narrativa, utilizando uma combinação de técnicas de design de som que se tornaram sua assinatura. Efeitos de áudio sutis, quase imperceptíveis, se misturavam a narrações calmantes que, paradoxalmente, aumentavam a sensação de mal-estar. Sons distorcidos, vozes abafadas e a ausência repentina de som eram usados para criar um ambiente de opressão que prendia o ouvinte em um estado de constante tensão. Não era apenas o que era dito, mas como era dito e o que não era dito que realmente impactava. O vazio entre as palavras, as pausas estratégicas, tudo contribuía para uma atmosfera perturbadora que se infiltrava na mente. Os relatos dos ouvintes começaram a se acumular, formando um mosaico de experiências aterrorizantes. Pessoas descreviam pesadelos vívidos, muitas vezes com temas que ecoavam o conteúdo do podcast. Distúrbios do sono se tornaram comuns, com alguns afirmando que não conseguiam mais dormir no escuro ou em silêncio. A ansiedade generalizada aumentou e a paranoia se instalou em muitos, que passaram a questionar cada sombra, cada ruído estranho. Havia relatos de portas que batiam sozinhas, luzes que piscavam sem motivo e a sensação constante de estar sendo observado. O podcast não apenas contava histórias, ele parecia conjurar algo, invocando uma presença invisível que se manifestava nos lares dos ouvintes, transformando a segurança do ambiente doméstico em um palco para o inexplicável.
Fui a partir dessa atmosfera carregada de medo e mistério que a creepypasta surgiu, como um parasita digital, alimentando-se dos eventos reais e dos medos coletivos gerados pelo podcast. Ela não era uma mera fanfiction, era uma extensão arrepiante da narrativa original, uma evolução do terror que já havia sido plantado. O creepypasta pegou os elementos mais perturbadores do podcast, os sussurros, os silêncios, as insinuações de algo além, e os transformou em uma história coesa, ainda mais visceral e explícita em seu horror. Ele explorava os temas do desconhecido, da invasão da privacidade e da fragilidade da mente humana, elevando a aposta em cada parágrafo. A narrativa se aprofundava nas consequências psicológicas dos ouvintes, dramatizando seus pesadelos e sua crescente paranoia, e sugerindo que os eventos do podcast eram apenas a ponta do iceberg de uma ameaça muito maior. A linguagem era vívida, perturbadora, feita para se alojar na mente do leitor e não ir embora. A maneira como a creepypasta se relacionava com os acontecimentos da vida real do podcast era o que a tornava tão eficaz. Ela não apenas ecoava os medos, mas os validava, dando forma a inquietações que antes eram apenas sensações. O impacto dessa narrativa digital foi imediato e profundo. Leitores em todo o mundo relataram uma sensação semelhante de pavor e desconforto àquela experimentada pelos ouvintes do podcast. O creepypasta perpetuou o legado perturbador do podcast, transformando-o de um fenômeno auditivo em um fenômeno auditivo, uma lenda urbana, digital, uma história contada e recontada em fóruns escuros da internet e em sussurros noturnos. O medo não estava mais contido nos fones de ouvido. Ele se espalhara, tornando-se parte do tecido da própria internet, uma assombração persistente que se recusava a ser esquecida. A capacidade de uma história em instigar medo e desconforto é um testemunho do poder intrínseco da narrativa, um reflexo da nossa própria necessidade de dar sentido ao incompreensível, ao desconhecido. Desde os contos de fogueira até os podcasts modernos, a humanidade sempre buscou confrontar seus medos através de narrativas, usando a ficção como uma lente para explorar o que nos assusta e o que se esconde nas sombras. Mas o que acontece quando a linha entre a ficção e a realidade se torna tênue? Quando eventos da vida real se misturam com narrativas imaginárias, a distinção entre o que é verdadeiro e o que é inventado pode se desfazer completamente, criando um novo tipo de terror, um que é ainda mais perturbador por sua ambiguidade. O podcast e o creepypasta que o seguiu são um exemplo perfeito dessa interseção perigosa. Eles não apenas exploraram o medo, mas o amplificaram, fazendo com que a audiência questionasse não apenas a verdade das histórias, mas a própria natureza da realidade. O impacto duradouro tanto do podcast quanto da creepypasta é inegável. Eles não são apenas entretenimento, são fenômenos que levantaram questões profundas sobre a mente humana, a percepção e os limites do que consideramos possível. Eles nos forçaram a encarar a ideia de que o medo pode ser mais do que uma emoção passageira, que ele pode ser uma força tangível, capaz de distorcer nossa percepção e nos levar a questionar tudo o que acreditamos. Essa experiência coletiva de pavor, compartilhada por milhares, é um lembrete sombrio de que o invisível pode ser mais real do que imaginamos,
e que, às vezes, os maiores terrores não estão nos monstros de contos de fadas, mas nos sussurros que ecam em nossa própria mente, ou talvez na frequência errada de um podcast. E assim, chegamos ao fim desta jornada pelo podcast que se tornou uma lenda urbana digital, e pela creepypasta que solidificou seu lugar no panteão do terror moderno. A conexão entre esses dois fenômenos, tão misteriosa quanto perturbadora, serve como um lembrete sombrio de como a narrativa pode moldar nossa percepção do mundo. Começamos com um simples podcast, um meio que muitos de nós usamos diariamente para nos informar ou entreter, e terminamos em um território onde a realidade parece ter se rendido aos caprichos do medo. A história deste podcast e de sua creepypasta é um testemunho do poder do desconhecido, da nossa fascinação inerente pelo que não podemos explicar. Ela desafia nossas noções de sanidade, empurrando os limites do que consideramos possível e nos deixando com uma sensação persistente de que nem tudo que ouvimos ou lemos pode ser facilmente descartado como ficção. Se você é corajoso o suficiente, eu o encorajo a buscar o podcast original, a mergulhar em seus episódios e a sentir por si mesmo o que milhares de outros já experimentaram. E depois, se sua curiosidade ainda não for saciada, explore a creepypasta. Veja como a ficção pode dar forma aos medos mais profundos da realidade. Mas esteja avisado, essa é uma jornada sem volta. Uma vez que você sintonizar ou ler, a semente da dúvida será plantada. E quando você desligar o áudio ou fechar a página, uma pergunta inevitável permanecerá. O que você realmente acredita? Que tipo de sussurro você está disposto a ignorar? Porque, às vezes, o maior terror não está nas sombras do lado de fora, mas na incerteza que ecoa dentro de nós, questionando cada percepção que temos da realidade.